Apliquei Monjaro ontem, é normal dor no corpo? Sim, é normal. Vamos entrar no nosso conteúdo? Bora lá? Vamos lá? Quem já é aluno, vai sim para a aba de atualização. Riusa, eu já sou aluno, vai para a aba de atualização? Vai para a aba de atualização, mas você não tem acesso vitalício, Fernanda. Assim que vencer o seu acesso, você não tem mais acesso às atualizações, tá? Você não tem mais acesso às atualizações. Perfeito? Vamos lá. Vamos entender, ó, que vocês já estão colocando as dúvidas aí, e muitas das dúvidas que vocês estão colocando, eu já vou responder para vocês aqui. É bem legal, porque tem pessoas aqui fazendo uso de Monjaro, e aí eu já vou respondendo essas dúvidas, tá? Ó, tem pessoas aqui falando assim, ó, quarta aplicação ontem, ganhei 200 gramas essa semana. Talvez a sua dose não está ajustada, Sônia. E pode ser que você esteja com a dose realmente baixa para você e o que você está comendo, tá? Então, dependendo do que você está comendo, pode estar acontecendo isso. Então, quem pode prescrever Monjaro? Mais conhecido como tirzepatida, tá? No nosso país, ela é conhecida como tirzepatida. Vou mostrar para vocês, ó. Ela vem assim, ó, em ampola. Vou até mostrar, ó. Vem em ampola. Tem vários laboratórios, tá? Ela vem assim, em ampola, para vocês entenderem, ó. Tirzepatida vem assim, ó, na ampola. Riusa, você tem na sua casa? Tenho na minha casa. Primeiro que eu posso prescrever. Segundo que meu marido faz tratamento com acompanhamento da doutora Isabela. Por mais que eu possa prescrever, eu, enquanto cirurgiã dentista, posso prescrever, quem trata Matoso Oliveira, que é o meu marido, é a doutora Isabela. É ela que trata ele, ok? Por quê? Porque ela é uma endócrino, trabalha nessa área, então é importante que, por mais que eu seja dentista, o dentista ele pode prescrever dentro de uma equipe multidisciplinar, porque a prescrição do cirurgião dentista, ela é específica para tratamento de ronco, tá? Tratamento de ronco, os dentistas que estão aí. Médicos podem prescrever. Riusa, eu não sou médica, eu não sou dentista, eu sou de outra classe. Você pode trabalhar com parcerias, que eu falei isso no primeiro encontro. Tem médicos aqui na live, eu liberei vocês, né, para fazer as parcerias. Nós vamos ter um encontro, para todos os alunos que são da Black Vitalícia, todos os alunos nossos lá, vai ter um encontro sobre parcerias e nós vamos colocar a lista de médicos que são alunos nossos também. Assim vocês trabalham com um colega que fala a mesma língua, né, que já está ali habituado na suplementação e que fala a mesma língua, ok? Então a gente pode trabalhar tranquilamente com parceria. O médico vai fazer a consulta, vai prescrever e você vai conduzir as aplicações, a medida, a suplementação, os injetáveis, todas as outras partes ali com o paciente. Isso é uma parceria, uma equipe multidisciplinar e vale muito a pena, gente. Eu tenho muitos alunos fazendo parcerias e tá tendo muito resultado, tá? Muito resultado, tá muito legal, muito legal. Érica, se você é aluna nossa, procura a doutora, tem a doutora Elaine, que tá fazendo parcerias, e a doutora Isabela, tá? Doutora Elaine e a doutora Isabela. Ele é um modulador duplo dos receptores de GLP-1 e GIP. E que é isso? Já vou explicar para vocês. Controla glicose, apetite, metabolismo energético. Riusa. É o seguinte, o meu apetite não controlou. Tem alguns motivos que alguns pacientes relatam que o apetite não controlou. Primeiro motivo, tireoide pode estar desajustada e aí a medicação não tem um bom efeito. Segundo, cortisol pode estar extremamente elevado. A gente também tem aí uma redução do efeito da medicação. Terceiro, a dose pode estar pequena, pode estar sendo uma dose reduzida. Quarta situação, olha que isso eu não falei na primeira aula, hein? Quarta situação, o paciente, por mais que tome, ele precisa de um auxílio na resistência à insulina. Talvez esse paciente precisa acessar ali, colocar no protocolo dele uma berberina, um bicolinato de cromo, um vanádio, que nós vamos falar à frente, ou às vezes precisa associar no protocolo desse paciente ou uma metformina. Então, depende aí. Os médicos que estão aí de plantão, por exemplo, ó, médicos que estejam meio de plantão, a gente hoje tem implante, por exemplo, de metformina, que pode ser associado ao protocolo, tá? Objetivo, emagrecimento seguro e reprogramação metabólica. É o que a gente espera da tirzepatida. Só que ela só vai fazer, gente, uma reprogramação metabólica, só vai acontecer a reprogramação metabólica quando esse paciente está suplementado e está sendo cuidado por um profissional, cuidando desses pilares que eu falei. Vou repetir os tópicos. O paciente pode ter problema de hipotireoidismo, tá? Tireoide desajustada, cortisol desajustado, tá? Ó, tireoide desajustada, cortisol desajustado, perfeito? Tireoide desajustada, cortisol desajustado. Paciente está com resistência ao ativo por conta de resistência à insulina, então o paciente precisaria de uma berberina com bicolinato de cromo, com vanádio para aumentar a sensibilidade dos receptores. O paciente pode ter uma resistência ao ativo por dose pequena e também, no último caso, por metais pesados no corpo. E aí a gente precisa avaliar, tá? Então, doutores, precisa avaliar essas 4 questões aí que são muito importantes. Ok? Muito importante. Outra coisa que nós percebemos essa semana. Tem paciente que tem uma resposta melhor na aplicação no braço. Não me pergunte por quê. Uma colega estava com uma paciente com zero resultado de aplicação na barriga.
E aí ela passou a fazer a aplicação no braço em todos os pacientes que estavam tendo resultados inferior. Não sei se é por conta da demanda da camada de gordura, às vezes a camada de gordura que tem ali é maior, e aí a gente tem um efeito menor do ativo. Então, aplicações no braço, a gente melhora o resultado desse ativo. Então, passem a fazer aplicações aqui, ó, na parte posterior do braço, tá? É muita gordura, então o melhor lugar é a região que tem menos gordura. Eu gosto de fazer na gordura do tchau, ou quem já é aluno meu antigo, a gente faz subcutânea no cotovelo. Então, quem já é aluno meu e já teve em outras aulas comigo, sabe que é igual a gente faz subcutânea no cotovelo. Puxa o corinho do cotovelo e faz embaixo do corinho do cotovelo também. É um excelente lugar, porque tem menos gordura para não se perder esse ativo. Então, sugestão para vocês também. Vamos lá. O que são GIP e GLP-1? GIP e GLP-1, gente, são hormônios intestinais produzidos naturalmente pelo corpo. Então, eles fazem parte das chamadas incretinas, um grupo de hormônios liberado pelo intestino logo após a alimentação. Eles têm uma função essencial: ajudar o corpo a lidar com a glicose e controlar o apetite. Essa é a função da GIP e GLP-1. Então, ele ajuda o corpo a lidar com essa metabolização desse alimento e lidar com a glicose e controlar o apetite. Então, ele é extremamente importante. Então, sim, ele vai atuar especificamente no intestino, também atua no cérebro, né, com uma resposta ali por conta dos hormônios, que faz essa resposta neuronal, e vai ajudar esse paciente a não ter fome. Por isso que é importante, para que a gente tenha uma melhor resposta desse ativo, a gente ajudar o intestino do paciente. Então, vocês vão ver que eu fiz fórmulas para vocês, para que vocês possam usar, principalmente no paciente que não está tendo boa resposta. Então, vale a pena a gente potencializar a melhora do intestino do paciente. O GLP-1 é o glucagon-like peptídeo. O que ele faz? Ele é produzido principalmente no intestino delgado e atua em várias áreas do organismo. A função principal dele é o quê? Aumentar a liberação de insulina, mas só quando a glicose está alta, e diminuir o glucagon. Então, o hormônio que aumenta a glicose no sangue. Então, o glucagon, ele aumenta a glicose no sangue e aumenta a liberação de insulina, tá? Lá no pâncreas. Ele vai ajudar a retardar o esvaziamento gástrico, fazendo com que a comida fique mais tempo no estômago do paciente, mais saciedade, reduz o apetite diretamente no cérebro, a nível de hipotálamo, e melhora o controle glicêmico após as refeições. Um cenário simplesmente perfeito. Só que esse cenário, ele tá perfeito porque ele está conduzido com uma medicação. Então, o que nós temos que ir fazendo ao longo do tempo? Treinando esse organismo para que ele não seja 100% dependente da medicação, para que depois a gente consiga fazer o desmame desse paciente. Melhora do controle glicêmico pós-refeições e, em resumo, controla a fome e baixa a glicose de forma inteligente. Então, isso que ele faz em resumo. A GIP faz o quê? Também é produzido no intestino, principalmente no duodeno. Funções principais de GIP: estimular a secreção de insulina após a alimentação. Então, eu tenho dois hormônios que estimulam a produção de insulina, melhora a sensibilidade da insulina nos tecidos. É aqui nesse momento, você tá vendo, ó, melhora a sensibilidade à insulina nos tecidos. Tem pacientes que, mesmo tomando Monjaro, ele não tem uma boa resposta à sensibilidade da insulina. Por quê? Eu tenho dois hormônios que vão estimular a produção de insulina, mas eu tenho ali um paciente que tem ainda uma resistência nos seus receptores. E aí eu preciso o quê? Eu preciso melhorar isso. É como se eu tivesse duas pessoas loucas, né, para namorar, mas tem alguém impedindo. Então eu tenho que tirar esse impedimento do processo. Com o que eu posso ajudar a tirar isso? Ou criar mais, né, mais liga nesse processo? Metformina ajuda a fazer isso. Então, a metformina ela casa muito bem aqui com os pacientes que têm resistência, ou até mesmo a berberina. Então, o paciente que tem menos condição financeira, a gente pode usar ali uma metformina XR uma vez ao dia, na hora de dormir, ou metformina no almoço e no jantar, ou associar mesmo a berberina, tá? Ou mesmo a associação da própria berberina ali, para ajudar esse paciente, ok? Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Estão gostando? Tá solucionando algumas dúvidas aí? Vai passar a fórmula com as doses? Vou fazer serviço completo. Barba, cabelo e bigode. Quem teve na primeira aula, tá vendo que essa aula já tá com mais conteúdo, tá mais profunda, tá? Eu vi ali alguém falar assim, fica com prurido onde aplica. Tem pessoas que têm uma maior sensibilidade na aplicação. Então, sim, pode ficar vermelhinho, pode coçar, pode ficar um prurido, tá? Então, pode acontecer isso. A gente não tem muito relato de alergias à tirzepatida, tá? Porque ela é um peptídeo. A gente precisa lembrar que ela é um peptídeo. Então, é um peptídeo que se comporta muito bem ao nosso corpo. É da mesma forma da gente fazer uma testosterona bioidêntica, um estradiol bioidêntico. Então, a tirzepatida, ela vem com um comportamento bioidêntico ao nosso corpo por ser um peptídeo, tá? Ela é próxima, ela é parecida. Então, ela vem para enganar os receptores ali, ok? Então, a gente vai precisar aqui, ó. Ele funciona como um reforço, o GIP funciona como? É uma combinação com GLP-1, ajuda a modular o apetite, e funciona como um reforço para o sistema de controle da glicose. Porém, vocês já sabem, o paciente que apresentar resistência, ou a primeira semana, Riuso, o paciente vai emagrecer na primeira semana?
assim a gente tem menos resultado, porque é quando o primeiro contato, a gente está tendo uma sensibilização desse paciente. Então, nós não esperamos muito um emagrecimento significativo. 300, 400 gramas, 500 gramas, até 1 quilo no paciente na primeira semana. 1 quilo, gente, é um cenário perfeito. Mas você vai ver que o paciente que vai emagrecer 1 quilo na primeira semana, ele vai ser um paciente que talvez ele não tenha uma compulsão tão severa, ok? Aonde que nós queremos ver resultado? A partir da segunda semana. Então, nós precisamos. Rios, o paciente apresentou resistência na segunda semana. E a dose é uma dose que sim seria compatível com esse paciente. Então, peraí, apresentou resistência, vamos colocar a cachola para funcionar. Esse paciente não está com a tireoide alterada? Como é que está a tireoide desse paciente? Você pediu os exames de tireoide? Você pediu os exames de cortisol? Porque às vezes o paciente está com cortisol lá nas alturas. Tem resistência à insulina daí, mais ainda. É, você pediu os exames da tireoide, do cortisol? Esse paciente é um paciente para colocar berberina para ele ou metformina. Quanto de berberina? Que eu sei que vocês querem saber. Se vocês forem trabalhar com berberina, anotem. Anotem a dose, a fórmula. Anotem e compartilhem no chat com os colegas, tá? Então, nós vamos usar berberina 500 a 1.000 miligramas, depende do tamanho do seu paciente, tá? De 500 a 1.000 miligramas, você pode usar, depende do tamanho do seu paciente. Associada com 20 microgramas de vanádio quelado, 20 microgramas, e picolinato de cromo, 150 a 200 microgramas. Essa será a dose. Ok? Essa será a dose. E esse paciente vai tomar antes do almoço e antes do jantar. Antes quanto tempo? 10 minutos, ou até na hora. Nossa, esqueci de tomar. Toma na hora que estiver almoçando, tá? Almoço e jantar. Perfeito? E usei se eu passar metformina. Se for metformina tradicional, vai ser de 500 miligramas almoço, tá? De 400 a 500 miligramas almoço e 400 a 500 miligramas jantar. Se for a XR, apenas à noite ou no almoço, tá? Porque a XR, ela tem uma lenta liberação. Ela tem uma liberação lenta. Serve metformina injetável? Não serve. Não serve injetável porque o paciente tem que ter contato com essa metformina todos os dias. Agora, serviria, Sandra, se fosse um implante de metformina. Seria perfeito. Então, os profissionais que são médicos, que trabalham com implante, vale super a pena colocar um implante nesses pacientes de metformina, tá? Quanto de berberina? De 500 a 1.000 miligramas. Alguém anotou a fórmula? Isso é para quem apresenta resistência ao ativo, ao Monjaro, não está tendo resultado, não está emagrecendo. E isso é para quem está, além de apresentar resistência, né, não está apresentando resultado. E a gente pode também ajudar a acelerar o resultado. Mandem de novo as dosagens, porque o pessoal começa a conversar. Compartilhei umas 3 vezes a dosagem. Perfeito? Vamos seguir. Por que eles são tão importantes? O GIP e a GLP-1 funcionando bem, sem a GIP e GLP-1 funcionando bem, por que eles são importantes para o corpo? Sem eles funcionando bem, você vai ter mais fome, vai armazenar mais gordura, controla pior a glicose, então vai ter uma glicose muito desajustada, tem picos glicêmicos e insulinêmicos pós-prandiais. O que é isso? É pico de glicose e de coisa pós-prandial. Pode desenvolver resistência à insulina, tá? Então pode apresentar uma resistência à insulina significativa. Por isso que eles são importantes. E como que a tirzepatida entra nisso? Pode fazer uso dos dois e a berberina, metformina? Não, Taia, não pode, porque esse paciente vai ter hipoglicemia daí. Ele vai começar a apresentar hipoglicemia, tá? Não pode. Então, ó, como que a tirzepatida entra nisso? Ela é uma agonista dupla do GIP e GLP-1, ou seja, imita os dois hormônios ao mesmo tempo, por isso tem efeitos tão intensos em saciedade, controle da glicose, emagrecimento, redução de compulsão, melhora metabólica. E é como ativar as duas chaves que controlam a fome e a glicose, por isso que ela é tão perfeita. Mas, lembrando, em algumas pessoas que estão desajustadas, nós vamos precisar usar esse critério que eu falei, que vai ser da berberina ou da metformina. Vocês vão ver quanto isso vai ajudar o protocolo de vocês, perfeito? Onde ela vai atuar? Cérebro, a nível de hipotálamo, reduzindo a fome e aumentando a saciedade. Intestino e estômago, retardando o esvaziamento gástrico. Pâncreas, estimulando a liberação de insulina e reduzindo o glucagon. Fígado e tecido adiposo, favorece a queima de gordura visceral. Então, ela vai melhorar e favorecer a queima da gordura visceral. Por isso que as pessoas reduzem tanto circunferência abdominal, tá? Circunferência abdominal. Perguntaram aqui, essa fórmula é só para emagrecimento? Essa fórmula é para resistência à insulina, pacientes que apresentam resistência à insulina. Pode ser usada sem a tirzepatida? Pode, e a gente tem bons resultados. Tem pacientes que só com essa fórmula que eu coloquei da berberina, que os colegas compartilharam, são pacientes que já têm emagrecimento. Eu, por exemplo, emagreci 10 quilos dentro de 60 dias usando esta fórmula aí. Só que eu, gente, não tenho compulsão alimentar. Eu estava com resistência à insulina devido a uma medicação que eu precisei tomar. Então, devido a essa medicação, eu engordei 10 quilos por resistência à insulina e eu testei essa fórmula em mim. Eu nunca tinha feito uso de berberina nessa dosagem que eu passei para vocês e eu passei a fazer uso de berberina
E eu tive uma melhora significativa. Quem me acompanha aqui, tem gente que estava achando que eu estava tomando Monjaro, e não, eu não tomei Monjaro em nenhum momento. Não sou contra, eu sou super a favor, mas eu não preciso. Eu não tenho compulsão alimentar, gente. Eu fico horas e horas sem se alimentar. Mas o que eu tinha era uma questão de resistência à insulina. A berberina é de acordo com o peso? Não, ela é de acordo com a resistência à insulina. Então, você pode ir aumentando a dose dela, tá? Conforme a resposta do paciente, ou diminuindo a dose dela. É interessante usar essa fórmula do desmame? Muito, Taia, muito. É muito interessante usar essa fórmula do desmame. Vale muito a pena. Vale muito, muito a pena, tá? Se alguém puder compartilhar aí novamente a fórmula para os colegas, essa berberina não tem injetável. Nós não temos berberina injetável. Nós só temos berberina. Nós não temos berberina injetável. Tá aqui a fórmula, ó. Isso. O ideal é vocês trabalharem com o índice Roma, tá? Trabalharem com o índice Roma. Também pode ajudar vocês a aumentar a fórmula ou a diminuir a fórmula. Conforme o paciente vai melhorando, você vai mantendo a fórmula mais 30 dias ali e depois você pode ir reduzindo a dose da formulação. Benefícios clínicos e metabólicos. Redução de 15 a 20% do peso corporal. Obviamente que os pacientes que vocês associarem berberina ou metformina a esse paciente, ele vai emagrecer mais. É batata, principalmente se for berberina, tá? Principalmente se for berberina. Esse paciente vai emagrecer mais do que os pacientes tradicionais que só usam Monjaro. Já fica a dica para vocês. E você não vai precisar aumentar tanta dose. Então, isso faz o quê? Você tem mais resultado financeiro, porque você consegue trabalhar com doses menores, com ganhos maiores, tá? Precisa colocar em cápsula gastroresistente? Não, não precisa colocar em cápsula gastroresistente. Ó, vou compartilhar de novo a fórmula com vocês. Tá aí. Não precisa colocar em cápsula gastroresistente. Melhora da resistência à insulina e glicemia, redução de gordura visceral, proteção cardiovascular e aumento de energia, foco e disposição. Efeitos colaterais e manejo do Monjaro, gente. Tem náusea? Tem gente que tem muita náusea na mudança da dose. Então, tem pessoas que têm muita náusea. O que pode usar aqui para reduzir náusea? Pode usar chá de gengibre, tá? Esse paciente fazer chá de gengibre, tomar ao longo do dia ali, uma aguinha com gengibre, isso melhora bastante, bastante mesmo. Chá de gengibre com unha de gato. Conhecem unha de gato? Isso melhora muito a náusea. E o último caso, Vonal, né? A gente sabe que tem pacientes que vai precisar de Vonal. O último caso, Vonal. Azia e refluxo. Chás digestivos, gosto muito. Os pacientes que apresentam azia e refluxo, gengibre, tá? Espinheira santa e unha de gato. Pode fazer 1 litro desse chá e tomar ao longo do dia como se fosse a água dele. Esse chá é digestivo, é anti-inflamatório, reduz náusea e melhora refluxo. Então, esse chá aí tem função para isso. Anotem o chá. Espinheira santa, unha de gato e gengibre. Vai colocar essas 3 coisas. Espinheira santa, unha de gato e gengibre. Rios, meu paciente não gosta de gengibre, então ele toma só espinheira santa e unha de gato, que é simplesmente maravilhosa, tá? Simplesmente maravilhoso o chá disso, para quem tem aí esse problema com azia e refluxo. Constipação. Vai ter pacientes que vai apresentar constipação e outros irão apresentar diarreia. Tem um paciente meu, como prescreve espinheira santa? Você pode pedir para tomar chá. Ele vai colocar 2 colheres da folha, para fazer chá, para fazer 1 litro de chá. Um punhado de espinheira santa e um pedaço da casca de unha de gato. Pode usar tintura também, se quiser pode usar tintura, ou pode mandar manipular. Se for manipular cápsula, a gente tá falando aí de 500 miligramas de espinheira santa, 500 miligramas, anotem, se for manipular cápsula, vai ser 500 miligramas de espinheira santa, 500 miligramas de unha de gato e em torno de 70 miligramas de gengibre. Isso seria cápsula. O paciente vai tomar uma cápsula dessa 2 vezes ao dia. Eu prefiro o chá, porque estimula a ingesta hídrica e a gente tem contato, tipo, o dia todo com o ativo. Ok? E na constipação? O que nós podemos usar? Na constipação, eu até coloquei na fórmula à frente que eu fiz para vocês, nós podemos trabalhar com glutamina, tá? Glutamina, magnésio glicina. Então, você pode mandar manipular de 1 a 2 gramas de magnésio glicina, de 1 a 2 gramas de magnésio glicina, juntamente com glutamina. E o paciente vai tomar esse magnésio glicina juntamente com a glutamina antes de dormir, todos os dias. Mais o probiótico 20 bi ou 25 bi, um desses 2 probióticos. Todos os dias antes de dormir por pelo menos 30 dias ali para regular essa permeabilidade intestinal. Normalmente o paciente que apresenta constipação ou diarreia, ele tem permeabilidade intestinal. O paciente de diarreia, gente, não vai tomar magnésio glicina. Ele vai tomar somente glutamina e o probiótico, tá? O paciente que tem constipação, ele precisa do magnésio glicina
de 2 gramas, ele precisa de 6 gramas de glutamina e ele precisa do probiótico 20 bi ou 25 bi. Esse probiótico ele encontra na farmácia. Ele pode comprar esse probiótico na farmácia. Paciente que apresenta fadiga, vai aumentar a proteína e os minerais, e eu vou te dar a fórmula, mais à frente tem a fórmula para ser usada com paciente de fadiga. Eu tô vendo algumas pessoas pedir um injetável, vai vir, calma gente, vocês estão passando o carro na frente dos bois, respira. Vocês estão passando o carro na frente dos bois, respira aí, tá bom? Respira. Lembrando, essa aula vai ficar gravada para os alunos que são alunos Black Vitalício, vai subir lá perfeitinho para vocês, ok? Vai subir perfeitinho. Então vamos lá. Flatulência. Pacientes que apresentam flatulência. Flatulência, abdômen distendido, muitos gases. Esses pacientes são pacientes que têm disbiose por questões, às vezes, fúngicas ou bacterianas. Muita produção ali de gases. O que eu gosto de usar com esse paciente? Anotem. 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 Um suplemento chamado Cubo. Cubo. 300 miligramas, 2 vezes ao dia. Ele é um fitoterápico de curcumina com boswellia, padronizado. Então, esse aí é o padronizado. Se o padronizado estiver muito caro, na onde vocês forem mandar manipular, vocês podem mandar manipular a versão mais barata, que é o quê? Curcumina com um pouquinho de peperina, vocês podem colocar lá 250 miligramas de curcumina, 99%, peperina, 2 miligramas, e boswellia serrata, 200 miligramas, que é a mesma, não é a mesma formulação do cubo, porque o cubo é padronizado. Então, Riusa, quem é melhor? Na verdade, é que o cubo, ele é mais efetivo. Então, eu consigo ter uma resposta dele num curto tempo de consumo. A curcumina com a boswellia, eu vou precisar de mais tempo. Então, o que o cubo me traria em 4 dias, 5 dias, eu vou precisar de 10, 15 dias de boswellia com curcumina para eu ter de resultado com o paciente. Mas tá tudo certo. Às vezes na tua cidade não tem cubo e você vai precisar isso aí, ok? Cubo, cubo, isso mesmo, isso que você escreveu, cubo. Cubo. 300 miligramas de cubo 2 vezes ao dia, tá? Então, o paciente vai tomar 300 miligramas de cubo ou boswellia serrata, 200 miligramas, curcumina, 250 miligramas e peperina, 2 miligramas. Também tomar 2 vezes ao dia. Perfeito? Ok. Anotem aí juntinho. O que usar para fadiga? Com minerais e complexo B. Qual o mineral que eu indico para os meus pacientes? Eu sempre tenho indicado o Vitergan Zinco Plus. Olha que o Lucas, que está aqui na live, ele é meu paciente. E eu já passei isso para ele tomar. Vitergan Zinco Plus. Paciente, vai comprar na farmácia, Vitergan Zinco Plus. Ele é um protocolo de minerais que tem cobre, zinco, selênio, tá? Magnésio, vitamina C. Ele é simplesmente, assim, ó, padrão. Ele tem tudo que a gente precisa ali. As doses são doses maiores desses ativos, então a gente tem uma boa resposta, tá? Quais são os exames? Calma, gente, vou chegar no injetável. Quais são os exames que a gente precisa fazer com esse paciente com uma certa frequência? De glicemia, e o ideal é que essa glicemia esteja menor que 85, Roma IR, aí vocês calculam, né? Glicemia com a glicose, a glicemia com a insulina, que vocês vão ter o Roma IR. Roma IR menor que 2%, TGO e TGP menor que 35, gama GT menor que 35. Amilase, entre 30 e 110. Lipase, entre 13 e 60. HDL, o que é ideal? Todos esses valores são os ideais, tá? Maior que 55, LDL menor que 150. Triglicérides, paciente que toma monjaro tem que ter um triglicérides menor que 100. Vitamina D, de 50 a 80 nanogramas. B12, acima de 800. E o folato, de 10 a 15 nanogramas. Então, isso aqui é o que eu quero de ideal ali para esses exames desse paciente, inicialmente, tá? Vitergan também é bom para quem tem pele acneica? Sim, é ótimo, pode usar. Então, vamos lá. Protocolo da tirzepatida. Quais são as doses usuais? Gente, isso aqui não é fixo. Isso aqui é o que nós, sabe, observamos de doses usuais nos pacientes. Tem paciente que precisa ajustar para mais, tem paciente que precisa ajustar para menos. Cada ser humano é único. Mas a primeira semana ali, da semana 1 a 4, normalmente a gente consegue trabalhar com os nossos pacientes de 2,5 miligramas, que a gente fala de processo de adaptação inicial. Aqui nessa adaptação inicial, nós esperamos um emagrecimento de 3 até 6 quilos, dependendo do paciente. Nossa, Riusa, tudo isso? Sim, tudo isso, porque nós fazemos esse trabalho de ajuste de alimentação, suplementação e o paciente entrar com uma atividade física também. Então, o que nós esperamos? De 3 até 6 quilos de emagrecimento. Isso está dentro do nosso padrão ali. Da semana 5 à semana 9, nós fazemos um reajuste, que pode ser de 3 miligramas, ó, reajuste pequeno, de 3
a 5 miligramas, depende de cada paciente. Então, aqui a gente vai regular mais o apetite, porque às vezes o paciente volta e ele começa a relatar que ele tá comendo, que ele tem compulsão. Isso aqui, gente, a gente vai subir muito mais para um paciente compulsivo. Às vezes, o paciente compulsivo, ele consome muito mais medicação, por conta da compulsão, tá? Aqui, às vezes, a gente tem que ajustar porque o paciente tem problemas metabólicos, é um paciente de hipotireoidismo, de cortisol, de menopausa, né? Um paciente que tem alterações hormonais, ou paciente que tem doenças crônicas, um paciente que já é um paciente diabético. Por exemplo, a gente tem uma paciente aqui, que nós estamos acompanhando, que ela é uma paciente de diabetes tipo 1. E nós estamos com 5 miligramas e não estamos tendo resposta. A gente reduziu bastante a insulina dela. Reduziu bastante o nível de insulina. 20 unidades de insulina foi reduzida. Mas nós não tivemos ainda emagrecimento. Nós não tivemos emagrecimento com ela. Então, hoje, eu até conversei com ela e a gente vai entrar com um ajuste maior de berberina com ela, tá? E solicitamos exames para ela de tireoide e outras coisas. Ela é acompanhada por mim e pela doutora Isabela. Semana 10 a 15, normalmente esse paciente já está em torno de 7,5 miligramas. E aqui ele já tem uma saciedade plena, é um paciente que já emagreceu em torno de 10 a 15 quilos. Na semana 10 a 15, a gente já espera isso, de 10 a 15 quilos de emagrecimento, tá? Semana 16 a 24, é um paciente para se avaliar, para ajuste de dose, consolidação de resultados. E às vezes é um paciente que nós vamos subir ali para 10 miligramas, 15 miligramas, não se sabe até onde como que vai ser, porque depende muito do que esse paciente está buscando, de quais os resultados que esse paciente está buscando, tá? Todo mundo precisa fazer 24 semanas? Não. Depende de quanto o paciente deseja emagrecer. Mas sim, depois que o paciente emagreceu o que ele precisava, nós precisamos voltar de trás para frente, reduzindo a dose. Isso é a forma mais inteligente, tá? Não na mesma lentidão. Então, a cada 2 semanas, eu vou reduzindo a dose e até chegar à dose mínima novamente. Então, eu preciso fazer esse comportamento para ir reeducando tanto o paciente quanto o organismo dele. Ok, até aqui, tudo bem? Riuso, o paciente quer emagrecer rápido. Gente, não dá. Precisa seguir essa sequência de resposta, conforme o paciente vai tendo resposta. Quando ele para de ter resposta, que a gente aumenta a dose. Porque senão você vai, se você colocar uma dose inicial muito alta nesse paciente, ele pode ter uma desidratação, ele pode ter uma desnutrição. É o caso que a gente vê de pacientes parando no hospital, porque ele pode ter vômitos, né? Náusea e muito vômito sem parar, descontrolado. E aí ele precisa ir parar no hospital para uma hidratação mais profunda. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência que não é no tempo do paciente, mas sim conforme o organismo dele vai respondendo. Nós estamos lidando com uma medicação, então não é um suplemento ou alguma coisa assim, tá? Eu sempre falo para o paciente que o emagrecimento dele vai ser em torno de 3 a 4 quilos por mês. Então, se ele precisa emagrecer 8 quilos, eu vou precisar de pelo menos 4 meses com ele. Por quê? É o tempo de fazer o tratamento e é o tempo de fazer o desmames. Então, eu preciso de 4 meses para ele fazer o emagrecimento e para ele fazer o desmame. E no final, gente, sempre é um pouco mais. Ele fala 8 quilos, mas depois ele quer, nossa, dá para emagrecer mais 2, 3 quilos. Porque é gordura, né? A gente tá falando de gordura. E qual que é a suplementação injetável que nós podemos usar aqui? Aqui a gente pode usar coenzima Q10, tá? Intramuscular, ó, energia, fadiga, então eu posso usar. Você pode usar, se o paciente tem condição financeira, você pode usar semanalmente coenzima Q10, toda semana fazer uma aplicação de coenzima Q10 nele, se ele tem condição financeira, né, para um protocolo assim. Ou de 15 em 15 dias, ou no ajuste de dose às vezes só no ajuste de dose. Aí você vai definir o protocolo junto. Complexo B intramuscular também vai melhorar a energia. Isso aqui também pode ser feito semanalmente, tá? Se o paciente tem condição, semanalmente vale muito a pena, ajuda muito na resposta, porque isso aqui, às vezes você fala assim, o paciente não tá emagrecendo, às vezes o paciente está desnutrido. Se ele não tiver complexo B, se ele não tiver minerais, se ele não tiver B12, B9, ele não vai emagrecer por quê? Porque falta nutrientes mitocondrial. Não tem como uma mitocôndria trabalhar se ela não tem substrato. Eu já ensinei isso para vocês várias vezes, em várias aulas, que é igual fazer churrasco. Você vai fazer churrasco, adianta você só ter fogo? É só ter álcool e não ter carvão? Você vai fazer um fogo rápido, né? Eu dou esse exemplo com o NADH, com o PQQ. Você vai fazer um fogo rápido, mas não um fogo contínuo. Isso vai ser um boom no início e depois o paciente para de ter resultado, porque não tem substrato. Então, eu preciso ter substrato, tá? Complexo B sem B1 mais lidocaína pode ser com B1, se for intramuscular, sempre com B1. Eu gosto muito da B1. Então, se o complexo B for intramuscular, é com B1, né? E sempre com o botão anestésico. Eu uso o botão anestésico. L-carnitina, vocês podem usar L-carnitina tanto intramuscular quanto endovenosa aqui, né? Fica da escolha de vocês. Se você for fazer o complexo B sem B1, pode misturar L-carnitina junto com o complexo B, tá? Vai muito bem também. E aqui da mesma forma, depende da condição financeira do paciente. Se o paciente tiver condição financeira, você pode fazer toda semana. Se ele não tiver, de 15 em 15 dias. Tem um complexo muito bom lá da Pineda, que chama. É um blend de alta performance. Ele chama blend de alta performance. Eu gosto demais dele. Quem já usou aqui? Lá na Pineda tem um blend que chama blend de alta performance. Ele é simplesmente maravilhoso. Dá para você fazer ele intramuscular. Você pode fazer ele intramuscular. Ele vem 10 ml.
5 ml em cada glúteo. E você pode fazer ele a cada 10 dias. Ele vai dar muita disposição para o paciente, muita disposição, tá? Posso fazer complexo B com vitamina C endovenosa? Pode, desde que o complexo B seja sem B1, né? Lembrando que sempre complexo B tem que ser sem B1 endovenoso. Ácido alfa-lipoico e NAC. Se o paciente é um paciente também que está tendo resistência ao emagrecimento, vale a pena eu dar um suporte para o fígado. Porque às vezes, o que acontece? Esse paciente não está tendo uma boa resposta para o suporte do fígado. E aí, eu preciso ajudar o fígado do paciente a ter uma resposta melhor para melhorar o emagrecimento. Então, às vezes, eu falo assim, Rius, meu paciente começou bem nas 4 primeiras semanas, agora ele não está tendo evolução. Eu subi a dose e a gente não está tendo resultado. Dá um suporte pro fígado. Vai lá, faz ácido alfa-lipoico, faz NAC, faz triometilador, que você vai ver que ele vai voltar a emagrecer. Ele vai voltar a ter resultado, ok? Triometilador é obrigatório para esses pacientes, pelo menos uma vez por mês. Por que o triometilador aqui é obrigatório, pelo menos uma vez por mês? Por quê? Porque o triometilador, a vitamina B12 e B9, como vai ter uma redução do esvaziamento gástrico, esse paciente vai esvaziar menos o sistema gástrico, ele vai ter uma redução da absorção da B12 e da B9. Ele é como se fosse um paciente bariátrico, tá? Ele fica como se fosse um paciente bariátrico mesmo. Então, aqui é a hora de você vir e colocar triometilador para esse paciente. E aqui a gente tem a baicalina ou a curcumina, ou blend senescence. Baicalina só tem na pineda. Ela é muito boa para inflamação, para anotrópico, ela é muito boa. Curcumina, vocês encontram em vários outros lugares. Ela é anti-inflamatória para os pacientes que são muito inflamados, que tá com o cortisol alto por inflamação, vale a pena utilizar também no protocolo. O blend senescence, gente, ele é basicamente o Chronic, que vocês já ouviram falar. Então, na pineda ele chama blend senescence, na Essential ele chama geranil geraniol, e na central ele chama Chronic, que é o Chronic, ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Provitai tem a baicalina também. Ótimo, Gisele, eu não sabia. Aliás, eu nem conheço essa farmácia, Provitai. Ó, paciente com Monjaro há mais de um ano. Está com a ferritina e o gama GT alterado. Sim, toda essa suplementação vai ajudar, não, vai resolver o caso dele. Pode associar o NAC com a clorela e espirulina? Pode associar sim. Pode associar sim, com certeza. Perfeito até aqui. Gente, piores alimentos para esse paciente. Quais são os piores alimentos? Farinhas brancas, ultraprocessadas. Então, você tem que sentar com o paciente e informar. Se ele não passou por um nutricionista, é papel seu, profissional de saúde, orientar ele sobre alimentação. Não dá para ele comer farinha branca. Não dá, não dá, tá? Não dá. Pão francês, rosquinha, pizza, que mais? Tapioca. Gente, não dá. Tapioca tem alto índice glicêmico, é altíssimo índice glicêmico. É melhor esse paciente comer pão integral, que tem um índice glicêmico um pouco menor, cuscuz, tá? Ovos com frutas, essas coisas. Açúcares refinados, docinhos, bombons, sabe? Essas guloseimas com açúcares refinados, não dá. Bebida alcoólica, não dá. Não combina bebida alcoólica com manjar. Eu tenho uma paciente que ela começou a fazer uso de bebida alcoólica e eu peguei, porque eu fui no mesmo evento que ela estava, e eu vi ela encharcando o pé. E essa paciente não estava tendo resultado e disse que estava fazendo tudo direitinho. O azar dela foi me encontrar no evento. Eu não consegui, gente, segurar. Quando eu vi ela bebendo, igual uma, sabe? Como é que fala? Manguaçando mesmo. Falei, gente do céu, vai passar mal a noite inteira. Eu não aguentei. Aí ela falou assim, doutora, eu preciso tomar outra dose. Falei, você precisa não. Do tanto que você bebe, minha filha, você não precisa. Você tá gastando seu dinheiro fora. Eu falei, gente, falei, até porque ela é uma pessoa próxima. Falei, não dá, você tá jogando seu dinheiro fora. Peguei no flagra. Peguei no flagra. E ela é próxima da família. Ai, foi só aquele dia, tá, tá, tá. Aí eu falei assim, eu vou aumentar a dose dela num nível que quando ela beber, ela vai passar a noite inteira vomitando. Não, não fiz isso, mas eu pensei. Eu juro que eu pensei. Ai, ai. Vamos lá. Frituras, não dá. Esse paciente vai ter refluxo, que comer frituras. Ele vai ter refluxo, o paciente que beber. Então, o paciente que bebe bebida, que faz ingestão de bebida alcoólica, ele vai ter muito refluxo, muito refluxo. Ele vai ter azia, ele tem risco de vomitar. Igualmente de frituras. Igualmente o paciente de frituras, tá? Refrigerante, o ideal é o paciente não ingerir. Mas, se esse paciente precisa, quer, né, tá num evento e tal, quer ingerir um refrigerante, que seja um refrigerante zero. O refrigerante zero, ele não impacta na glicose. A paciente é da minha equipe? Não, gente. Não é da minha equipe, a paciente. A paciente é da minha família. Não é da minha equipe, tá? É da família. Aliás, é da família do Matoso. É da família do Matoso. Paciente de adenomiose, pode fazer uso de Monjaro? Pode sim. Então, vamos seguir aqui. Então, os refrigerantes que sejam, quando optarem, refrigerante zero, ok?
Então, toda vez que o paciente optar tomar um refrigerante, a gente também não vai ser aquela coisa cruel, que ele faça uso de refrigerante zero. Oriente que refrigerante não é bom, mas eu prefiro que ele faça uso do refrigerante zero do que de um suco. Vocês entenderam? Porque isso aqui, ó, já me mostrou, esse sensor que eu tô usando me mostrou o quanto o suco impacta na glicose. Muito, absurdamente. Então, já que você vai tomar uma porcaria, tome um refrigerante zero, ok? Sobretudo. Perfeito. Ó, Lucas, você vai colocando aí os links para eles e respondendo eles no chat. Combinado, tô aqui. Tá, o Lucas vai dando suporte para vocês no chat e nós vamos continuar a aula aqui, enquanto vocês vão ouvindo e vendo o chat, respondendo aí, tirando suas dúvidas. E no final, eu abro para vocês tirarem dúvidas tanto da Black quanto dúvidas da nossa aula, tá? Então vamos lá. Falamos dos piores alimentos e vamos falar dos melhores alimentos para esses pacientes. Carnes magras, arroz integral, sempre. Por quê? O arroz integral ele tem um baixo índice glicêmico e além dele ter um baixo índice glicêmico, ele é um arroz que ele ajuda, por ter fibra, ele ajuda na mobilidade intestinal. Legumes, saladas, frutas cítricas e água, muita água. O paciente nosso precisa tomar água. Suplementação oral obrigatória, tá? Isso aqui é o básico e eu vou trazer para vocês as fórmulas. Então se acalme que nos próximos slides tem as formulações com doses, tá? Então, o whey isolado de 30 gramas dia, tem paciente que a gente pode colocar 2 doses de whey ou 2 vezes ao dia. Pepstron, que nós vamos passar para o paciente, tudo isso é para recuperar massa muscular e para esse paciente não perder massa muscular, muito pelo contrário, para ele ganhar massa muscular. Ômega 3, que ele tem uma ação anti-inflamatória para os pacientes que a gente percebe que tem um grau inflamatório. O Vitergan Zinco Plus, que eu já falei para vocês, e o Complexo B, eu vou dar a fórmula para vocês de Complexo B. NAC, para os pacientes que precisam de detox, a gente pode colocar NAC 2 vezes ao dia, tá? Eu tenho, por exemplo, da marca que eu assino, o NAC com clorela, que vocês podem ter até para vender no espaço de vocês. Vitamina D3 mais K2, que é muito importante esse paciente fazer uso, porque é um paciente que cai muito a imunidade. Eu não sei se vocês já tiveram relatos, mas o paciente, por exemplo, o paciente que faz uso do Monjaro, ele tem mais chance de ter herpes, ele tem mais chance de desenvolver herpes zoster, ele tem mais chance de ter candidíase, ele tem mais chance de ter gripes. Por quê? Porque durante o processo de emagrecimento, gente, ele tá eliminando toxinas que ficam guardadas na gordura. A gordura do nosso corpo, principalmente a gordura abdominal, a gordura de quadril, é uma gordura que ela armazena muita toxina, muita, muita mesmo. Xenobióticos, xenoestrógenos, metais, tudo fica guardado nessa gordura. Conforme esse paciente vai emagrecendo, essas toxinas vão se deslocando e elas vão se deslocando do organismo. Por isso é importante o detox. E por isso é importante ter uma dose adequada de vitamina D para esses pacientes, tá? O ômega 3, qual que eu gosto? Eu vi vocês perguntando. Eu gosto muito do ômega rico em EPA. Tem vários ômegas bons no mercado hoje. Sempre peçam para os seus pacientes comprarem ômega com selo IFOS. Então hoje tem ômega da VitaFor, tem ômega da Central, tem ômega da Essential, tem vários ômega 3 de excelente qualidade. Para mim, não ganho nada com eles, nunca me patrocinaram. É o ômega da VitaFor. Ele é bom e barato. Tá? Ele é um ômega barato e é um ômega de excelente qualidade. Principalmente o EPA 990. Esse é o Mega For. Acho que é Mega For. Ômega Mega For. Uma coisa assim. Ele é muito bom. E aí você pode pedir para o paciente tomar 3 cápsulas por dia, que vai dar 3 gramas. Então, ele precisa de 3 cápsulas por dia, que equivale a 3 gramas. O paciente, por exemplo, que arrota o ômega, é muito normal, às vezes tem paciente que arrota o ômega, ele vai precisar usar o ômega de krill, que é o ômega e não vai ter esse arroto, tá? O ômega de krill. E aí o probiótico, eu gosto daquele de 20 bi, né? Já falei pra vocês, o de 20 bi. Vocês vão encontrar, a gente vai encontrar na farmácia de 10 bi, de 15 bi. Eu gosto de 20 ou 25 bi, tá? Quem tá na formação, se vocês entrarem na aula de intestino ou na apostila que vocês têm lá, acesso das 200 fórmulas, vocês vão ver que lá tem outros probióticos também que eu indico para manipulação. Então, ó, é, é ômega plus, exatamente, ômega 4 plus. Ômega 4 plus. Então, ó, estratégia alimentar aqui. Normalmente, esses pacientes vão comer menos, então a dieta deles vai estar em torno de 700 a 1000 calorias dias. Esse paciente acaba fazendo mais cetose metabólica. Então, tem gente que vai perguntar assim, ah, mas ele vai reduzir muito a comida, vai baixar a taxa basal. Sim, vai baixar a taxa basal metabólica, mas é um paciente que vai fazer mais cetose metabólica. Então, ele vai trabalhar muito mais ali em cetose metabólica, tá? Então, a gente vai acompanhar esse paciente dentro de cetose metabólica. Normalmente, eu peço proteínas magras, frango, peixe, ovos, arroz, sendo ele integral, ou batata ali, batata doce, né? Pequenas quantidades, legumes e verduras à vontade, azeite, abacate, castanhas, evitar glúten e leite de vaca, porque tem uma ação inflamatória a nível intestinal. Não é que, isso é contra a vaca ou glúten. Não, gente, eu gosto de derivado de leite, eu sou uma pessoa que gosto, mas para pacientes que estão na fase de emagrecimento, esses alimentos pioram o quadro de resultado deles, tá?
piora o quadro de resultados deles a nível inflamatório. Lembra que esses hormônios, eles são hormônios intestinais. Então, eu tenho que tirar os alimentos que vão fazer inflamação intestinal. E o glúten e o leite de vaca, ele faz inflamação intestinal. Alguém perguntou aí o que usar, né, para esse paciente fazer um melhor fortalecimento. Colágeno verisol, a colega colocou. Se quiserem anotar aí a fórmula do colágeno verisol, que eu gosto, já anota aí, Vanessa, para você compartilhar. Colágeno verisol, acho que ele é 2 gramas ou 2 miligramas, 2,5 miligramas, se eu não estiver enganada, acho que é isso, 2,5 miligramas, colágeno verisol. 100 miligramas isso, 2,5 gramas, obrigada, Gisele. Então, colágeno verisol de 2,5 gramas, 100 miligramas de X-Nutriment, que é um silício padronizado, 100 miligramas de X-Nutriment, que é um silício padronizado. Você pode acrescentar vitamina C de 500 miligramas para esse paciente. Então, essa é uma fórmula muito boa para a pele, tá? Somente isso. Isso, perfeito. Se tiver lipedema, não pode usar colágeno. Bem lembrado, Solange. Pacientes de lipedema não podem usar colágeno verisol, tá, meus amores? Não podem, porque aumenta o nível de fibrose. Colágeno é para fibras. Então, paciente de lipedema não pode usar colágeno, porque aumenta as fibroses nas pernas. Por isso que é importante vocês terem acesso à aula de lipedema. Lá a doutora Aline explica sobre isso com riqueza de detalhes, tá? Isso foi falado, divulgado e feito uma pesquisa no grupo de dermatologia a nível internacional, mostrando isso. Acompanhamento clínico com esse paciente. Revisar os sintomas e exames a cada 4 semanas, ajustar dose. Opa, cadê? Peraí, gente, tá faltando aqui material. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Então, ó, o que eu trouxe pra você de fórmula para melhorar massa muscular? Eu trouxe a fórmula do Pepstron que eu uso, tá? Que meu marido usa. E ele ganhou massa muscular nesse período de emagrecimento. Então, ele toma Pepstron 2,5 gramas, HMB 3 gramas, tá? Creatina 3 gramas, OKG, que é ornitrato ceta-glutarato, tá? Isso aqui, além dele ajudar na massa muscular, o OKG, ele também é fantástico para estimular o GH, que é o hormônio de crescimento. Então, vale depois vocês estudarem sobre o OKG, que é a ornitina ceta-glutarato. A gente tem um resultado maravilhoso com ela. Então, eu gosto de acrescentar ela em pacientes para ganho de massa muscular. Tirosina, para que a tirosina? Tirosina vai atuar no metabolismo, vai atuar na tireoide, vai atuar no humor, porque o paciente do Mounjaro, ele é um paciente que às vezes ele sente um vazio interno por não conseguir comer. E ela vai melhorar também o humor, a disposição. Ela é fantástica para disposição, para libido, por isso que ela tá aqui, porque ela é um aminoácido extremamente importante. Então, nós podemos colocar isso no sachê. O sabor, o paciente escolhe com a farmácia. Isso vai ser um suco, tá? Ele fica meio que líquido, ele não é pastoso nem nada, é meio que um suco. Vai tomar uma vez ao dia. E aí ele pode tomar ou antes da atividade física, ou depois, ou no lanche da tarde, ou no lanche da manhã. Então, ele vai tomar durante quanto tempo? Não é durante, não, é durante, tá? Durante todo o tratamento, ele precisa consumir isso todos os dias. Isso aqui vai ser um plus para o seu paciente em questão de massa muscular magra. E uso é caro? Não. 30 dias fica em torno de 200 e poucos reais, na Vitale, que é a farmácia que atende os nossos alunos. Então, eu compro lá, fica em torno disso, 30 dias. Fica 200 e pouco, quase 300 reais. Não é caro, mas também não é baratinho. É algo para paciente que realmente está fazendo um tratamento e quer investir no tratamento dele. Então, eu estou trazendo para vocês aqui o que tem de melhor, o que acontece dentro dessas clínicas, né? Que a pessoa paga lá e tem acesso a tudo. Então, vocês estão tendo acesso a tudo aqui comigo. Complexo B. Quem não faz uso da caneta pode usar essa fórmula? Pode. Quem treina pode usar essa fórmula aqui. Quem quer ganhar massa muscular pode. Isso aqui não é específico para quem usa caneta. Pode ser usado por outras pessoas. Complexo B, né? Para cansaço, fadiga. O paciente que apresenta muito cansaço, fadiga. Quero melhorar ali esse cansaço. A gente usa o complexo B. E se você observar, eu coloquei o NAC aqui. Que é para quê? Para já ajudar o suporte hepático. Então, a gente tem a vitamina B2, que é a riboflavina, tem o ribosídeo de nicotinamida, que é a B3, tem o piridoxal 5-fosfato, que é a B6, tem a biotina para prevenir queda de cabelo, porque acontece, o paciente de Mounjaro tem muita queda de cabelo, por isso que ele tem que fazer uso tanto do Vitergan Zinco Plus quanto do complexo B, em especial as mulheres, porque cai muito, muito, muito cabelo. NAC, ó, NAC de 500 miligramas, pantotenato de cálcio 250, que é a B7, que é a B5, que é importante para a pele, para a unha e para o cabelo. Tudo isso tem que ser colocado numa cápsula, vai dar em torno de 2 cápsulas aqui, tá? E o paciente pode tomar de 1 a 2 vezes ao dia, vai depender do nível do cansaço. Vocês viram que eu coloquei PQQ aqui também. PQQ 5 miligramas, que é para disposição também e melhorar a biogênese mitocondrial. Se é um paciente que apresenta muito cansaço, ele pode tomar pela manhã, após o café da manhã, e ele pode tomar ali pelas 14 horas, tá? Ele só não pode tomar essa fórmula à noite, porque como é uma fórmula que tem um comportamento mitocondrial estimulante, ela pode, em alguns pacientes, impactar um pouquinho no sono. Não dessa pessoa ter insônia, mas ela estar disposta no horário que ela deveria estar dormindo, ok? E aí a fórmula de metilação, que é a metilcobalamina. Então, esse paciente, eu gosto muito dessa fórmula aqui, de metilação.
Lembra que eu falei? O paciente que faz uso de Monjaro, ele é parecido com um paciente bariátrico, ele tem baixa absorção de B12 e B9. Então, é obrigatório nós repormos isso nele. Então, metilcobalamina, 2 miligramas, metilfolato, 1 miligrama, e eu coloquei uma Melotyme aqui para ajudar no sono e equilibrar o cortisol. Lembra que eu falei que é importante um cortisol equilibrado para que esse paciente tenha um emagrecimento melhor? E eu gosto muito da Melotyme porque ela é uma melatonina de lenta liberação. Então, esse paciente vai recebendo a liberação dessa melatonina ao longo da noite. Gosto muito de fazer em pastilha sublingual e tomar uma vez antes de dormir. Uma vez à noite, né, antes de dormir, tá? Os médicos que estão aí, tem uma versão para vocês aqui, a UP, que é o quê? Isso aqui, essa formulação é uma formulação, gente, controlada. Então, ela só é para médicos e cirurgião dentista. A farmácia não manipula se não for por receita controlada. Então, aqui a gente tem a metilcobalamina, tem o metilfolato, tem a Melotyme e tem a prasterona. A prasterona, é importante vocês solicitarem o exame, que é o SDHA, né? Sulfato de deidroangiosperona, que é a mãe de todos os hormônios. É ali, meio que começa ali a mãe de todos os hormônios, tá? E ela vai ajudar no equilíbrio dos demais hormônios, no cortisol, no cansaço, na fadiga, na melhora da testosterona, no libido, isso. Esse é o exame, SDHA. Riusa, qual que é a dose? Quanto que tem que dar o SDHA dos pacientes? Tem que estar, gente, no limite máximo, no último quartil. Então, assim, o seu paciente tem que estar com SDHA no último quartil. É bem difícil a gente encontrar os pacientes com SDHA no último quartil. Então, como que se suplementa isso? Com prasterona, que é um hormônio controlado, tá? Eu gosto de usar em pastilha sublingual e tomar antes de dormir, junto com esse combinho aqui. Então, é simplesmente maravilhoso usar isso aqui antes de dormir. O paciente vai acordar disposto, animado, com energia, com disposição, principalmente os pacientes que têm baixa de cortisol. Essa fórmula aqui não tem ela injetável, Érica. Essa aqui não tem ela injetável. Tem só a metilcobalamina e o metilfolato no formato de triometilador. A prasterona não tem ela injetável, tá? Nem a Melotyme. E aqui eu trouxe para vocês a vitamina DEC, que é a vitamina A, D, E e K2, né? Trouxe as doses para vocês também. Eu gosto de usar 5.000 unidades de vitamina A, 8.000 unidades de vitamina D, 8.000 unidades de vitamina D, eu uso para o paciente de Monjaro, porque eu tenho que estar com a vitamina D dele bem mais elevada. E se ele for tomar só oral, se esse é um paciente que está tomando injetável, ele não precisa dessa vitamina D aqui, tá? Mix de tocoferóis, de 150 miligramas, vitamina K2, de 80 microgramas. Eu gosto de mandar manipular em cápsula no óleo TCM. Tomar na hora do almoço. Então, essa é a dose do paciente ali. Falamos da estratégia alimentar já e do acompanhamento clínico, então é importante revisar os exames dos pacientes de vocês a cada 4 semanas, né, durante o tratamento ali, e acompanhando para ver se não tem nenhuma alteração, ok? Enfermeiro não pode prescrever? Gente, a única fórmula aqui que é prescrito por médico e dentista é a prasterona. Isso aqui, esses aqui, ó, essa daqui é igual a essa, só não tem a prasterona nela. Esse aqui todos vocês podem prescrever, todos. Todos nós podemos prescrever, tá? Todos. Todas essas fórmulas aqui podem prescrever. Então não comecem a ficar desesperado, não. Só aqui, porque tem prasterona, que é um hormônio, tá? Que é só médicos e cirurgiões dentistas. Quando paciente. Riusa, o que tem de fitoterápico que substitui a prasterona? A ashwagandha. A ashwagandha, tá? A ashwagandha. A ashwagandha. E usa quem não deve usar prasterona? Pacientes que têm tumores ou estão em tratamentos oncológicos. Somente esses pacientes, ok? Da mesma forma, os pacientes que não podem tomar Mounjaro. Ok? Prasterona não é um hormônio esteroide, mas sim, ela estimula e melhora os hormônios esteroides, que é a testosterona e o estradiol. E ela é um hormônio simplesmente maravilhoso. Eu sou muito adepta à prasterona, tem muitos resultados com os pacientes, é muito benéfico, então vale a pena estudar, perfeito? Vale a pena estudar sobre ela. Qual a dose de ashwagandha? 300 miligramas de ashwagandha 2 vezes ao dia. 300, isso, a Inara já colocou aí, 2 vezes ao dia.